Chuvas em Minas Gerais. Presidente Bolsonaro sobrevoa locais afetados pelos temporais e anuncia verba para ajudar estados atingidos. A Organização Mundial da Saúde declara situação de emergência global por conta do coronavírus. Hoje vamos ter ainda a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, que vai trazer as principais notícias do Papa direto do Vaticano. E a gente ainda vai te mostrar como é a programação para este fim de semana na capital da fé de Goiás. O jornal Boa Notícia já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, 31 de janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sobrevoou 6 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte afetadas pelas chuvas que castigam o estado de Minas Gerais. Espírito Santo e Rio de Janeiro também enfrentam problemas causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Jair Bolsonaro anunciou a liberação de R$1 bilhão para ajudar na reconstrução das cidades afetadas da região sudeste. Em Minas Gerais, estado com mais destruição, 55 pessoas já morreram e mais de 53 mil estão desabrigadas ou desalojadas. A vida consagrada é, sobretudo, um sinal. Segundo o Concílio Vaticano, a profissão dos conselhos evangélicos se apresenta como um sinal que pode e deve atrair de forma eficaz todos os membros da Igreja para o cumprimento dedicado dos deveres impostos pela vocação cristã. No próximo domingo, a Igreja celebra o Dia da Vida Consagrada e a nossa equipe acompanhou a consagração de uma irmã e mostra tudo pra gente a partir de agora. A luz do Espírito Santo age na vida de muitos irmãos consagrados. A irmã Renilde Damascena é uma delas, que aceitou o chamado e escolheu ter uma vida completamente dedicada à palavra de Deus. Na paróquia Santa Genoveva, em Goiânia, ela foi consagrada em celebração que foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Arantes. A importância dessa celebração é a certeza, primeiro, que Cristo está no meio de nós. Nós celebramos a presença de Cristo vivo na Eucaristia, na sua palavra e na comunidade. Então a igreja ela tem que mostrar Cristo ao mundo. E ela faz isso através da celebração. Mas a igreja também tem que manifestar Cristo servindo no mundo. E ela faz isso através das vocações. Para a igreja e para a irmã Renilde, a sua consagração é importante porque ela se torna mais alguém que carrega a luz de Cristo numa consagração e entrega total, sinalizando para a igreja e para o mundo que Cristo ainda continua agindo, tocando os corações e fazendo das pessoas suas mensageiras e seu instrumento. A irmã agora faz parte do Instituto Irmãs da Reparação, que foi fundado pelo padre Carlos Salério e pela madre Carolina Orsenigo, em 1859, em Milão. A celebração contou com a presença da Madre Superiora, que veio da Itália. O propósito da nossa congregação é quello de unir-se. O propósito da nossa consagração é de unir-se a Cristo, a oferta de Cristo para a salvação do mundo. Esse doar a própria vida em resposta ao chamado, que nos coloca em grau de colaborar com Cristo na redenção do mundo para a salvação das almas. A ruptura do pecado, que é a ruptura da comunhão com Deus, na acolhida do seu amor. Durante a celebração, a irmã Renilde teve a oportunidade de revelar para toda a comunidade a sua vontade de servir a Cristo. Sim, quero. A vida da irmã Renilde agora está entregue a Deus. Tão jovem, ela recebeu um chamado muito especial. Ela nasceu no interior da Bahia e eu quero que você conte para todos que estão acompanhando a TV Pai Eterno como que aconteceu esse chamado na sua vida. Parabéns desde já. Muito obrigado. A minha vocação nasceu precisamente no Ministério de Coroinha, lá na minha paróquia de Bom Jesus de Palmeiras. Eu atuava como coroinha, como catequista e trabalhava na secretaria.
E mesmo com esse trabalho, eu ainda sentia que poderia fazer mais pela igreja, eu queria estar mais perto de Jesus. Então, conversando com o meu diretor espiritual, ele falou que era sinal de vocação, esse querer estar perto de Deus. Foi então que ele me orientou para procurar as Irmãs da Reparação. E aí toda a família está presente, eu queria ver com a mãe, assim, qual que é o sentimento, o que está passando no coração da mãe e o que representa isso para a família. Muita emoção, não tem nem palavras para falar. Mas, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me dado uma filha tão especial. As Irmãs da Reparação hoje participam da administração da paróquia Santa Genoveva em Goiânia. E a comunidade recebeu a irmã com muita alegria e fé. E o tempo de preparação da irmã Renilde, como noviça das Irmãs da Reparação, também enriqueceu muito a nossa comunidade, né? Elas atuam de diversos modos dentro da catequese, mas principalmente com a presença e com o testemunho. Como o Dom Moacir falou, dentro da homilia, a respeito da luz, né? da vela que ilumina, com certeza as Irmãs da Reparação, com o seu testemunho, é para nós uma grande luz, e nós da comunidade Santa Genoveva nos sentimos muito felizes e enriquecidos com a sua presença. As reparadoras estão presentes em 4 continentes: América, Europa, Ásia e Oceania. Ao todo já são 700 Irmãs da Reparação espalhadas pelo mundo. Quando uma jovem se consagra a Deus do Instituto, é como um membro novo que chega para a família. Isso traz muitas esperanças, alegrias, né? É um revigorar, é um renascer para o Instituto. É algo de muito valioso para nós. Antes desse fim de semana, elas eram 17 religiosas pelo Brasil. Com a irmã Renilde, agora são 18, para continuar levando a missão das Irmãs da Reparação, que é restaurar a dignidade humana, a adoração e o contato direto com os pobres. O que se consagra se torna um outro Cristo, para fazer o que Cristo fez nos diversos ambientes que frequenta. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou emergência global por conta do coronavírus, que continua a se espalhar pelo mundo. Ao todo, 9.700 casos em 18 países foram confirmados, com mais de 200 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 9 casos suspeitos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. E no próximo domingo, a TV Pai Eterno vai exibir o filme Dom Bosco. Você sabia que uma das principais obras criadas pelos salesianos, congregação fundada por Dom Bosco, foram os oratórios festivos? Para saber mais sobre esses espaços criados para as crianças, vamos acompanhar agora a reportagem. Pai, o mandamento maior. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a tua mente, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Venceu, mãe do sítio. O filme irá contar a história das obras fundadas por Dom Bosco e Madre Mazarello, que tinham um enorme carinho com as crianças e os jovens. Os oratórios festivos foram criados para atender a esse público. Os oratórios festivos começaram com São João Bosco, na Itália, em 1841, dia 8 de dezembro. Quando ele estava paramentando para a missa, então um jovem na sacristia, Bartolomeu Garelli, e Dom Bosco perguntou: quem são seus pais? Já morreram. Onde você dorme? Debaixo da ponte. Você sabe ler e escrever? Não. Já fez primeira comunhão? Nem sei o que é isso. Então Dom Bosco disse: eu posso dar a você uma aula de catecismo? Pode. Vem domingo que vem. Vieram 9 jovens. Vou domingo mais jovem, até assumir. Então ele viu a necessidade de formar um local para esses jovens estudarem, aprenderem e ter um futuro bonito. Aí surgiram então os oratórios festivos. Que nome de oratório? Que, em primeiro lugar, a oração, a catequese, o amor a Deus, o amor ao próximo, que eram jovens perdidos na rua, que vinham do interior. Então, muitas vezes, necessitados de alguém que cuidasse dele. São João Bosco, então, começou a chamar também pessoas adultas, outros padres e leigos preparados para ajudar nessa formação de jovens. Desses jovens,
surgiram aqueles que iam formar a congregação salesiana. Graças a Dom Bosco. Eram 18 jovens que aceitaram o convite de Dom Bosco. A Zenilda administra esse oratório em Goiânia há 7 anos. E os encontros acontecem sempre com muito amor e evangelização. Todo sábado a gente recebe essas crianças a partir das 8h30, a gente recebe eles com um belo café da manhã. Em seguida a gente segue para a evangelização, que é uma catequese. Depois da catequese, a gente vai para a recreação, que tem várias brincadeiras assistidas por nós educadores. Futebol, a brincadeira no parquinho, ping-pong, sinuca. Nós temos a quadra de esporte e temos também um campo de futebol, logo ali em cima. Temos também, durante a semana, um professor de luta que dá aula de jiu-jitsu para eles também, aqui na quinta-feira, e a professora de artes que dá aula de pintura. As crianças daqui são assistidas com isso, aqui no oratório. E nós temos uma parceria grande com o CESAM, que é o Jovem Aprendiz, que as crianças saem daqui, são atendidas lá, que são direcionadas para o primeiro emprego. Basta que vocês sejam jovens para que eu queira muito bem a vocês. Essa frase foi dita por Dom Bosco no século XIX e serve como base para todos os salesianos. Aqui no oratório festivo, ela norteia todas as ações em busca de realizar um trabalho evangelizador, visando um futuro melhor para os nossos menores. Significa muito. Dom Bosco andava por Turim, com o padre José Cafásio, que é São José Cafásio, e chegou aí à cadeia de Turim. E chorou muito, vendo aqueles meninos presos, jovens, né? Novos, alguns até condenados à morte. Então, ele procurou acolher esses meninos, dizendo: basta que você seja jovem, porque eu amo vocês muito. Mostrou para o jovem como que o jovem era importante para ele. E ele fazia realmente isso. Ele trazia para junto dele que os jovens estavam sofrendo, perseguidos, vivendo na rua. Então ele queria fazer com que esse jovem encontrasse um pai espiritual, Dom Bosco, para que eles se sentissem amados e valorizados. Muito importante aquela frase por isso, que eles sentissem que Dom Bosco era um pai para eles, podiam contar com ele, ter plena confiança com ele. O encontro semanal nos oratórios festivos promove à juventude atividades educativas, religiosas e sociais. E esse trabalho é realizado dos 4 aos 17 anos. Os métodos são assim: acolher com carinho, sentir que aqui é uma família. Dom Bosco queria muito que a Casa Salesiana fosse uma família. E começou a ensinar o catecismo como base, depois preparar para o futuro. Muitos trabalhavam também, mas Dom Bosco acompanhava porque tinha que manter seu futuro. Então, os métodos quais são? Formação religiosa, a educação deles, formar bons cristãos e honestos cidadãos. Mas sempre acolhendo com carinho, sem forçar nada. E quem faz, coloca amor para poder chegar a uma realidade que já se tornou um sonho. O que a gente aprende com a doutrina de Dom Bosco é só amor, né? Por esses jovens, trabalhar com essas crianças, tentar mudar o futuro deles, passar o que Dom Bosco ensina para nós, para eles, que é tratar com respeito, com carinho, né? Ensinar para eles o bom caminho. Formar bons cristãos e honestos cidadãos, que é o que Dom Bosco vem ensinando para a gente, com a doutrina dele. Abençoo vocês, suas terras e suas famílias. Que Deus os proteja, os torne felizes. Eu rezo por vocês, mas vocês também rezem por mim. Com certeza é muito importante ter esses espaços de fé e de acolhimento, né? E só reforçando, o filme Dom Bosco você vai acompanhar aqui no domingo às 2h30 da tarde na sessão Ágape de Cinema. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você vai ver como está a programação para o fim de semana em Trindade. A gente vai saber mais também sobre os sacramentais da Igreja Católica. Já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E
E nós estamos de volta com o JBN desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente segue aqui falando sobre os sacramentais da Igreja Católica, que são sinais sagrados instituídos pela Igreja Católica para consagrar toda a vida do homem a Deus e também o seu ambiente de vida. Isso para que ele esteja livre dos perigos do pecado e voltado sempre ao Pai Eterno. Vamos saber mais um pouco sobre esse assunto agora na entrevista preparada pela equipe do Pedro Henrique Rabelo. Acompanhe. Que bom poder levar a mensagem da Igreja Católica até o seu lar. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre algumas curiosidades da Igreja. E são algumas. Aposto que você tem alguma curiosidade ou algum detalhe que você não entenda ou queira mais informações. Por exemplo, você já ouviu falar sobre os sacramentais? É uma curiosidade e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Ao meu lado, o padre Carlos Gomes, ele é pároco aqui na Igreja Metropolitana, no centro da capital do estado de Goiás, do centro de Goiânia. Tudo bem, padre? Bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. Muito bom ter a presença de vocês aqui, Pedro, e principalmente ter a oportunidade de falar a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. O senhor que está no dia a dia lidando com os leigos, com os devotos, com os fiéis, pode até explicar, nem todas as pessoas sabem o que são os sacramentais. Exatamente. Inclusive, Pedro, muitas pessoas confundem os sacramentos com os sacramentais. E isso merece que façamos uma distinção. Em primeiro lugar, os sacramentos são aqueles instituídos pelo próprio Cristo. São 7 sacramentos cuja fundamentação encontra-se na Bíblia Sagrada, especialmente nos Santos Evangelhos. Outro aspecto importante destacar sobre os sacramentais que estes foram instituídos pela própria Igreja. A Igreja, cujo fundamento se alicerça em 3 pilares, no magistério, nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. E a partir deste tripé, a Igreja entendeu da importância de instituir os sacramentais como sinais sagrados, sensíveis, visíveis da ação divina entre nós. Mas é preciso destacar também, Pedro, você, amigo telespectador, que os sacramentais, dentre os quais nós podemos citar o terço, por exemplo, o escapulário, a água benta, não são amuletos, nem uma porção mágica. São elementos importantes na tradição da Igreja que servem, antes de tudo, para materializar a ação divina na vida das pessoas, na vida do homem. Então vamos com outros exemplos, padre. Além do terço e de algumas orações, outro exemplo de sacramental. A água benta. A água benta que tanto nós utilizamos, normalmente nas grandes igrejas, já na entrada você pode encontrar um recipiente com água benta. A água benta é importante na igreja como sacramental porque faz memória ao próprio batismo do Senhor. E tradicionalmente a água serve como purificação. Jesus mergulhou nas águas do batismo e desde então, com essa ação do batismo de Jesus, a água então serve para purificar. Tem outro exemplo, além do terço, da água benta? São muitos exemplos, né, padre? Nós temos, por exemplo, o escapulário. O escapulário. O escapulário. Para quem não sabe o que é o escapulário, Pois é. O escapulário, no escapulário, primeiramente, vale destacar que tem 2 pequenas imagens no escapulário. Uma é Nossa Senhora do Carmo e outra do Sagrado Coração de Jesus. O escapulário tem sua origem entre os carmelitanos. Mas quem são os carmelitanos? Foram aqueles que fundaram o mosteiro sobre o Monte Carmelo, que nós encontramos seu fundamento nas Sagradas Escrituras, especialmente no Santo Evangelho. Veja, Pedro, que com este sacramental criado pelos carmelitanos, essa experiência difundiu-se por todo o mundo. Agora,
Não podemos entender o escapulário apenas dentro de uma dimensão modística, só simplesmente de usar por usar. Isso tem todo um significado, tem toda uma riqueza espiritual. Em primeiro lugar, quem coloca o escapulário está se consagrando a Deus, tendo a Deus em primeiro lugar. Essa palavra escapulário vem do latim scarpa. E o que quer dizer scarpa? Quer dizer ombros. Então, assim como existem as entronizações na igreja, aqui se coloca sobre os ombros, consagrando-se a Deus e a Nossa Senhora. Padre, vamos deixar então uma mensagem para quem está acompanhando a TV Pai Eterno em relação a como lidar com os sacramentais. É um assunto sério da igreja que merece todo o respeito. Nós precisamos entender os sacramentais, dentre os quais o Santo Terço, o escapulário, a água benta, não como amuletos, não como poção mágica, mas como ação do próprio Deus, de maneira visível e sensível na vida de todo o seu povo. Agradecer o Padre Carlos aqui na TV Pai Eterno. Só como um adendo, para quem não sabe, o Padre Carlos teve a oportunidade, né, de jogar um campeonato mundial de futebol e foi considerado o melhor goleiro do mundo. Parabéns, viu, Padre? Muito obrigado. O assunto principal não é esse, mas merece o parabéns. Muito obrigado, né? O futebol sempre foi a minha paixão. Onde que foi o campeonato? Na Itália. Eu morava na Itália até o ano passado. E lá eu tive a oportunidade de jogar, mas agora, depois que se passa dos 30, quase 40, a gente fez a opção de jogar de maneira mais efetiva no time de Cristo como sacerdote. É isso aí, e nesse ele bate um bolão. Padre, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. É isso aí, obrigado ao Padre Carlos pela entrevista e parabéns pelo título também, uma curiosidade aí que o Pedro trouxe pra gente. E mais um fim de semana está chegando e para os filhos e filhas do Pai Eterno que estão se preparando para vir à Trindade, a gente te mostra agora a programação para os próximos dias. Acompanhe comigo. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Você sabia que durante o fim de semana, aqui em Trindade, você pode curtir um cineminha? Toda a estrutura do Cine Teatro AFIP, que fica bem em frente à Igreja Matriz, está preparada para te receber. Neste domingo, às 4 horas da tarde, tem a sessão com o filme Hotel Transilvânia 2. E no início da noite, às 7 horas, tem o filme Snoopy e Charlie Brown. Todas as sessões são gratuitas. Na mesma estrutura, no sábado, vão ter 2 eventos que movimentarão Trindade. Às 10 horas da manhã, o Padre Robson de Oliveira vai estar junto com todos os devotos no Palavra do Pai. Um momento de reflexão sobre as Escrituras Sagradas. E à noite, para quem gosta de música raiz, diversão e fé, tem o Romaria Sertaneja, com a apresentação do Padre Natalino Martins e Fábio Falcão, que receberão artistas convidados para animarem a noite. Trindade é o lugar certo para você poder rezar. Quem vem até aqui, a terra do Divino Pai Eterno, encontra várias opções e uma boa estrutura. Tem o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que é a maior igreja. Tem a Igreja Matriz, tradicionalíssima, onde tudo começou. E tem também a Igreja do Santíssimo Redentor, carinhosamente conhecida como a Igreja de Padre Pelágio. Confira agora na tela todos os horários de missas. No santuário são 4 celebrações no sábado, às 7 horas da manhã, às 10, às 3 da tarde e às 5h30. E no domingo são 6 celebrações, a primeira bem cedinho, às 5h45 da manhã, depois às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5h30. Na Igreja Matriz, no sábado, você pode participar às 7 e às 10 da manhã e às 5 horas da tarde. No domingo, são 5 missas, 6h30, 8 e 9h30 da manhã, e à tarde às 6 horas e 7h30 da noite. E para encerrar, na Igreja Santíssimo Redentor, no sábado, missa única, às 9 horas da manhã. E no domingo, às 9 da manhã e às 7 da noite.
É isso aí. E o JBN desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Segunda, nós estamos de volta. Tchau.